Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o interesse no juízo de gosto. Nós vamos, de certa forma, dar continuidade a um tema que nós iniciamos há algumas semanas atrás aqui no canal, que é a estética, a filosofia da arte. Nós vamos ler hoje um trecho da Crítica da Faculdade do Juízo, de Kant, no qual ele fala sobre os interesses que às vezes influem em nossos juízos sobre o belo. É quando, por exemplo, alguém vai falar que uma obra de arte ela não é bela, que alguém não tem interesse numa obra de arte por causa de um suposto conteúdo político ou religioso que essa obra possa veicular. Acompanhe. Antes da gente iniciar aquele breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem nem data nem de início e nem de término, e você ainda recebe certificado ao final. O nosso curso tem como por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então os vídeos vão te preparar para que você tenha contato direto com os textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio, de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Marx, Hegel, Kant, etc. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Então, de volta ao nosso tema, o interesse no juízo de gosto. Já repararam que às vezes alguns indivíduos vão falar que não gostam de determinada obra de arte por causa dos valores que essa obra possa veicular? Isso é muito comum nas questões políticas, por exemplo. Não gostar de determinado artista ou da obra de determinado artista porque ele é de direita ou ele é de esquerda. E isso acontece também em relação à religião. Nós vamos mencionar isso mais para frente, mas em relação ao conteúdo religioso, às vezes alguns indivíduos não vão gostar de determinada obra porque ela veicula um determinado conteúdo religioso, ou então os religiosos não vão gostar porque a obra veicula valores que não estão de acordo com os valores da sua religião. O que nós vamos ver aqui nesse texto do Kant é o seguinte: olha, o juízo de gosto ele é desinteressado. Então vamos ler um trecho aqui, nós vamos também acompanhar de perto aqui com a edição original. Nós estamos aqui com a Kritik der Urteilskraft, a crítica da Faculdade do Juízo. Nós vamos acompanhar então a tradução em português, lendo de perto também para ver como é que está o texto em alemão. Chama-se interesse a complacência que ligamos à representação da existência de um objeto. Então vejam só essa primeira frase, Eu achei muito estranho quando eu vi aqui complacência, ou seja, chama-se interesse a complacência, porque o que a gente entende em português por complacência é uma coisa bem diferente. E quando a gente lê aqui no original, o Kant está falando o seguinte, olha, Interesse wird das Wohlgefallen genannt. Então, Wohlgefallen é a palavra em alemão que foi traduzida como complacência. Só que Wohlgefallen em alemão, ele dá uma ideia de um se sentir bem, porque esse prefixo aí, wohl, ele quer dizer, às vezes, bem, uma coisa, um certo prazer. A dificuldade na tradução é que o Kant ele menciona várias palavras relacionadas a prazer, na crítica da Faculdade do Juízo, e é muito difícil a gente capturar o sentido exato de cada uma delas e traduzir corretamente para o português. Mas essa ideia de wohl, por exemplo, eu me lembro que num dos meus primeiros dias, num trabalho aqui na Alemanha, chegou um colega alemão para mim e perguntou assim: Hey, Glaube, fühlst du dich wohl? Ou seja, você se sente bem? Ele usou exatamente aqui esse prefixo wohl, porque a ideia é justamente, olha, você está se sentindo bem, como é que você está se sentindo aqui no contexto, no ambiente, Fühlst du dich wohl? Então, o Wohlgefallen é uma coisa que você gosta bem, uma coisa que você tem um certo tipo de prazer. Só que a tradução simplesmente por prazer no português perderia um pouco do sentido, porque existem outras palavras em alemão com outras nuances, para capturar essa ideia. Mas então o que o Kant está falando aqui é isso, chama-se interesse, ou seja, esse tipo de prazer, um sentimento de certo prazer que nós ligamos à representação da existência de um objeto. Mais para frente ele vai falar então, vamos saltar algumas linhas aqui, ele fala o seguinte, olha, agora, se a questão é se algo é belo, então não se quer saber se a nós ou a qualquer um importa ou sequer possa importar algo da existência da coisa, e sim como a ajuizamos na simples contemplação, intuição ou reflexão. Se alguém me pergunta se acho belo o palácio que vejo ante mim, então posso na verdade dizer,
Não gosto dessa espécie de coisas que são feitas simplesmente para embasbacar, ou como aquele chefe iroquês de que em Paris nada lhe agrada mais do que as tabernas. Posso, além disso, em bom estilo russoniano, recriminar a vaidade dos grandes que se servem do suor do povo para coisas tão supérfluas. Finalmente, posso convencer-me facilmente de que, se me encontrasse em uma ilha inabitada, sem esperança de algum dia retornar aos homens, e se pelo meu simples desejo pudesse produzir por encanto um tal edifício suntuoso, nem por isso dar-me-ia uma vez sequer esse trabalho se já tivesse uma cabana que me fosse suficientemente cômoda. Então vamos ver o que o Kant falou até agora. Ele está falando o seguinte, olha, imagina que você está com uma pessoa diante de um belo palácio e aí você pergunta à pessoa o que ela acha daquele palácio. E a pessoa vai começar a falar o seguinte, olha, não, eu não gosto dessas coisas, não, porque isso aí é feito só para mostrar, isso aí é feito só para o cara tirar onda, mostrar que ele pode. E aí o Kant dá outro exemplo, fala o seguinte, olha, então o indivíduo pode responder assim, no estilo russoniano. Bom, Rousseau, na época do Kant, seria como o nosso Marx hoje. Então um cara no estilo russoniano, então no estilo talvez marxista hoje, falaria assim, não, isso aí é feito com a exploração do povo. Eu não gosto desses palácios belos, não, porque isso aí foi feito com a exploração do trabalhador ali. Então, esse tipo de coisa que é feito sob exploração, essas coisas que são feitas para os ricos mostrarem sua riqueza, disso aí eu também não gosto, não. Então, são esses exemplos que o Kant deu até agora. Então, vamos ver como é que o Kant continua no texto, o que ele fala sobre esse tipo de resposta. O Kant fala o seguinte, olha, tudo bem, pode-se conceder-me e aprovar tudo isto, só que agora não se trata disso. Vejam, o Kant fala, está tudo certo. Você viu o palácio e falou que não gosta do palácio porque o palácio ele é feito às custas de trabalhadores explorados. Tudo bem, o Kant fala, eu concordo com isso e eu te concedo a razão. De fato foi feito assim. Agora, não se trata disso. A gente não está falando disso, o assunto não é esse. Nós vamos falar aqui sobre o juízo estético, Igual no exemplo aqui que ele deu anterior, ele ainda fala, olha, o cara ele mostra que não tem interesse nenhum daquilo, O exemplo que ele deu foi o seguinte, olha, o cara pode até falar, olha, se eu vivesse numa ilha deserta, e se eu tivesse o poder de unicamente com as palavras, de uma forma mágica, construir um castelo desse para mim, numa ilha deserta, eu não faria. Se eu tivesse uma cabaninha lá na ilha deserta, eu ficaria com a cabaninha, ou seja, eu não tenho interesse nenhum neste tipo de objeto. Aí o Kant fala, ok, tudo certo, eu até te concedo isso, problema nenhum, é até justo discutir esse tipo de coisa, mas não se trata disso, o assunto aqui não é esse quando a gente está falando sobre o belo. Aí o Kant continua, quer-se saber somente se esta simples representação do objeto em mim é acompanhada de complacência, por indiferente que sempre eu possa ser com respeito à existência do objeto desta representação. Vê-se facilmente que se trata do que faço dessa representação em mim mesmo, não daquilo em que dependo da existência do objeto, para dizer que ele é belo e para provar que tem um gosto. Cada um tem de reconhecer que aquele juízo sobre beleza, ao qual se mescla o mínimo interesse, é muito faccioso e não é nenhum juízo de gosto puro. Não se tem que simpatizar minimamente com a existência da coisa, mas ser a esse respeito completamente indiferente para, em matéria de gosto, desempenhar o papel de juiz. Então o que o Kant está falando aqui é o seguinte, olha, o nosso juízo de gosto, ele tem que estar livre de todo o interesse que a gente possa ter na existência do objeto, na existência ou na não existência daquele objeto. A gente pode de fato falar, olha, eu não gosto, por exemplo, do Palácio de Versalhes, porque o Palácio de Versalhes foi construído às custas dos trabalhadores, à custa da exploração dos trabalhadores. Agora, outra coisa é você dizer, olha, esse palácio é belo. A gente não pode dizer que o palácio não é belo porque foi construído às custas da exploração dos trabalhadores. Isso é uma outra questão. A gente pode, inclusive, fazer um julgamento moral sobre essa questão. Agora, o juízo estético é outra coisa. Eu me lembro que há muitos anos atrás fizeram aquele filme sobre o Lula, E aí saiu uma reportagem na revista Veja, falando que o filme do Lula era a pior coisa que já havia sido feita sobre a face da Terra. A gente percebe claramente que havia ali outras motivações que estavam envolvidas e a coisa não era um juízo estético, não era um juízo sobre o filme enquanto uma obra.
E a gente percebe isso também no campo da esquerda. Às vezes muitos artistas, eles acabam tendo uma certa repercussão porque as posições políticas deles estão de acordo com as posições políticas ali do seu público mais imediato. É o que acontece também com a música religiosa. Tem muita coisa no mercado gospel, por exemplo, que é sofrível, é muito, muito ruim. Coisas que, se não fossem pelo conteúdo religioso, seria um fracasso, né, no chamado meio mainstream, né, se estivesse ali no mercado que eles chamam de secular. Esses exemplos, eles mostram claramente que muitas vezes o nosso juízo estético ele é influenciado por interesse no objeto, interesse na existência do objeto. É uma coisa diferente, né? E aí a discussão vai ficando um pouco mais delicada quando a gente, por exemplo, não vai apoiar um determinado artista porque ele tem posições fascistas. Isso é uma outra questão. Se o cara ele é abertamente fascista, bom, eu não vou apoiar porque eu não quero divulgar esse tipo de obra porque essa obra veicula um determinado tipo de mensagem. Agora, e o meu juízo estético sobre a obra? O juízo estético ele é uma coisa, agora você dá o suporte, né? Você apoiar um determinado artista ou não apoiar por causa do tipo de mensagem que ele veicula, aí sim isso é outra coisa, mas a gente tem que saber separar isso. E nesse ponto eu concordo com Kant, né? No sentido de que o juiz estético ele é desinteressado. Vejam a questão mais uma vez pelo lado religioso. Várias pessoas vão dizer que não gostam de música cristã. Agora, um indivíduo que de fato gosta de música, né, a música enquanto arte, a música erudita, a música barroca, o indivíduo vai poder falar que vai deixar de ouvir as obras do Bach porque eram músicas feitas para a igreja, músicas feitas para a missa, né, para os cultos. Como é que a gente deixa de ouvir, por exemplo, A Paixão de São Mateus? É uma obra belíssima do Bach. Uma obra muito, muito bonita. E a gente vai deixar de ouvir porque o conteúdo que ela veicula é um conteúdo religioso. Um ateu que de fato goste de música, ele vai deixar de ouvir o Bach por causa disso? E a gente pode abordar também o contrário. O indivíduo que é religioso, ele vai deixar de ouvir um determinado artista porque ele é ateu ou porque ele veicula alguns valores que não estão de acordo com a sua religião? Tudo bem, como nós já mencionamos, pode até não dar o apoio necessário para o artista. Agora, no momento do juízo estético, esses fatores externos eles não podem influir, eles não podem ser determinantes do nosso juízo sobre o que é belo ou não. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até a próxima.